Boa noite a todos. Temos o prazer de fazer o lançamento do livro organizado por Maria Silvia Hanna e Márcia Zucchi, produto de um trabalho de escola feito aqui na Seção Rio, né, e que já teve lançamento, vocês já viram vários lançamentos, mas é porque a gente não podia deixar de fazer aqui na Seção. Então, é um prazer ter o lançamento aqui e é um orgulho da Seção Rio ter o lançamento de um livro que se originou de um trabalho de escola aqui na Seção Rio. Bom lançamento para vocês. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Então, em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer muito, em nome meu e da Maria Silvia, a diretoria da Inês Lamy, e especialmente a diretoria de biblioteca, através da sua diretora, Ondina Machado, por ter nos dado essa oportunidade de mais um lançamento, né, desse trabalho, desse nosso livro. Então, algumas palavras sobre a história desse livro, né? Então, em finais de 2020, nós fomos convidadas pela diretoria de Ruth Cohen para coordenar o seminário clínico entre os anos de 2021 e 2022. O convite já foi um desafio, mas também uma oportunidade ímpar de estudo e trabalho com os temas da clínica psicanalítica, né? Maria Silvia e eu compartilhamos algumas ideias sobre como se dá o trabalho na formação na escola. E uma dessas ideias que a gente compartilha é a de que isso não se faz sozinho, mas sempre com alguns outros. A partir daí veio a ideia de trabalharmos com cartéis relâmpago, variando a cada vez. Para quem não ficou clara a lógica que a gente utilizava, em 2021 nós montamos cartéis com 2 membros de escola da Seção Rio e 2 praticantes que, embora não fossem membros ainda, estivessem bastante envolvidos com o trabalho e a formação na nossa orientação. E a cada vez, uma de nós participava do cartel e a outra coordenava. Em 2022, mudamos um pouco o procedimento. Passamos a convidar um membro da Seção Rio, outro membro de alguma outra seção da escola, além de um participante não membro, mas mergulhado no trabalho de escola. A experiência foi muito interessante. A disponibilidade entre todos, independente da sua posição na estrutura da seção ou da escola, foi exatamente a mesma. As reuniões eram muito animadas e com muito estudo fora delas. Muitos de vocês aqui presentes participaram do que foram os dias de apresentação daqueles seminários. Sempre vibrantes, com excelentes questões, o que nos fez avançar e aprender muito. A pena é que não gravamos todos, o que nos impediu de incluir os debates no livro. Certamente seria bom, mas exigiria muito mais fôlego e tempo. Aliás, esse é um outro capítulo. Nós trabalhamos por mais de 2 anos, após o seminário, Maria Silvia e eu, e depois Maria Jerônimo, para recolhermos e revisarmos todos os textos. Aliás, eu já aproveito aqui para agradecer todos os colegas que participaram dos cartéis, já que todos aceitaram escrever um texto, o que tornou possível reunir aqui esse material tão rico. Maria Silvia depois vai nomeá-los. Bom, voltando então ao seminário. Estávamos na pandemia, os seminários eram online, o que nos exigiu uma certa invenção para trabalharmos com casos clínicos, que era o desejo tanto de Maria Silvia quanto o meu. Resolvemos, então, trabalhar com os casos clássicos e aprender com Lacan, o que nos permitiria atualizar a clínica, especialmente no que diz respeito à transferência e à posição do analista nela, suas intervenções. Propusemos-nos a retomar as elaborações apresentadas em cada caso, considerando seu contexto teórico e histórico, ao mesmo tempo interrogando como nos ensinavam sobre o lugar do analista e como iluminavam o fazer do analista nos dias de hoje. Poderiam iluminar o fazer do analista nos dias de hoje. Eu não vou nomear o que trabalhamos em cada caso.
mas eu vou seguir um pouco aquela política do amendoinzinho na mesa do botequim, só para dar um gostinho, né? Eu vou apresentar apenas uns flashes. No caso de Lúcia Tauer, trabalhamos a contratransferência como vertente imaginária da transferência e o desejo do analista como a sua vertente simbólica. No caso de Sérgio Leclerc, trabalhamos com a interpretação na sua vertente de não sentido e com o significante fora da cadeia em sua vertente real. No caso de Maurice Bouvet, trabalhamos como na neurose obsessiva, o sujeito se coloca em relação à questão do falo, preservando, naquele caso, às custas de matar o desejo, seja do outro, seja o próprio. No caso de Ella Sharp, aprendemos com Lacan a prática da interpretação em torno da fantasia fundamental na direção de construí-la, né? Concluímos, assim, o primeiro ano de trabalho e, com as mudanças no quadro da pandemia, já considerávamos a possibilidade do trabalho com casos clínicos nossos e de colegas. Optamos, porém, por seguir online, pois a abertura para os encontros presenciais estava se dando muito lentamente. E, além disso, a presença de muitos colegas de outras sessões nos incitou a convidá-los a também participar dos cartéis. Outra decisão tomada foi de que a clínica tinha várias facetas, portanto, poderíamos trabalhar para além dos casos com alguns temas. Então, escolhemos de cara a supervisão e a apresentação de pacientes, que nos pareceram temas de muita importância. E esses foram os primeiros de 2022. Em seguida, trabalhamos com o autismo e o que ele nos ensina da clínica com crianças. Terminamos o ano com 3 seminários onde discutimos casos de colegas que implicavam temas atuais. Num deles, debatemos a entrada em análise numa clínica online, caso Gema, da Maria Silvia. No outro, o caso da Mentiga, do nosso colega Pablo Saus, que, aliás, está aniversariando. Parabéns, Pablo. A gente pôde desenvolver algumas reflexões sobre a docilidade do analista na sustentação de um trabalho analítico. E, no último encontro, trabalhamos com as entrevistas preliminares, especialmente no que tange a temporalidade do sujeito e da interpretação, através de 2 casos que a Isabel Lins nos trouxe. Bom, para finalizar, por que transformar uma experiência que se deu de modo oral em livro? Eu vou ler para vocês alguma coisa que vocês encontram no final da introdução desse livro. É inegável que muito da riqueza desse trabalho é um produto singular de cada um daqueles que dela participaram e puderam dar algo de si, seja na produção dos textos, seja na discussão ou até mesmo na escuta desse trabalho. Agora, nesse terceiro tempo, não se trata exatamente de tentarmos recuperar o que restou dele para cada um, sob o formato de escrita. Nossa crença é de que a riqueza do material produzido pode ainda, uma vez mais, tocar e trazer questões para aqueles cujo trabalho analítico é causa de desejo. Julgamos que o que se produziu de episteme no âmbito da escola pode se transformar em um material de pesquisa para os alunos e pesquisadores do ICP, assim como para todos os interessados na clínica psicanalítica da orientação lacaniana. Ademais, há uma aposta aqui, já que um livro tem vida própria, segue caminhos insuspeitos. A aposta é de que ele traga ecos que nos reposicionem em nossos laços com a psicanálise. Seus efeitos e repercussões só nos chegarão a posteriori, mas acreditamos na potência interrogativa e criativa de um livro, especialmente um livro como esse, escrito a tantas mãos. O trabalho com a teoria psicanalítica como instrumento de leitura da clínica, especialmente quando se a concebe como em constante mutação, respondendo às exigências da época, pede algumas paradas, uma escansão, onde algo se deposite, seja como saber, seja como interrogações. Gostaríamos que esse livro, então, pudesse ser tomado como um desses momentos de parada, de colheita, que deixam sementes para novos plantios, e cada um se sirva dele como de uma fruta que se colhe no pé. Antes de terminar, não poderia deixar de mencionar e agradecer alguém que nos ajudou a escrever esse livro de forma dedicada, cuidadosa, atenta e delicada, revisando linha a linha nossas ideias e nos propondo novas formulações que as esclarecessem sempre mais. Isso sempre foi feito com leveza e presteza.
Muito obrigada, Maria Cristina Jerônimo, e também a Sérgio Campante, que nos foi apresentado por Maria Cristina e topou a empreitada de ser nosso editor, produzindo essa linda capa. Obrigada, Sérgio, e obrigada a vocês pela presença. Boa noite a todos. Eu vou começar minha fala dizendo que, na mensagem que a Márcia Zucchi me enviou pelo WhatsApp, para me convidar para fazer o comentário sobre o livro, ela escreve que Maria Silvia e ela queriam um jovem para compor a mesa. Penso que esse ponto me capturou de uma forma particular para o meu aceite. Então, entendendo meu lugar de jovem nesse percurso, eu estou aqui hoje. Confesso que, em muitas ocasiões, eu fico às voltas com esse lugar, como se ainda não tivesse tido tempo para aprender tudo o que é preciso para ser psicanalista. Mas depois das jornadas clínicas da EBP e CP Rio, onde a nossa convidada, Gabriela Grimbal, EOMP, responde um questionamento sobre esse tema e nos diz que todos somos jovens, algo se modifica no meu entendimento e passo a pensar que esse lugar de jovem também pode ser um lugar de desejo, de oxigenar, de dar continuidade, seguindo em frente para todos nós. Diante disso, agradeço a oportunidade que Márcia e Maria Silvia me deram no convite à leitura e escrita do comentário. Poder acompanhar capítulo por capítulo deste livro, sem dúvidas, foi um grande aprendizado. Na busca para aprender e para conseguir me servir dos conceitos de uma forma um pouco mais concreta, posso dizer que tive encontros com pessoas e autoras muito interessantes e interessados em transmitir algo da prática que é tão importante no nosso percurso de trabalho e também para a cultura e para o debate na contemporaneidade. Ao buscar no Google o significado da palavra concreta, que me ocorreu durante a escrita do parágrafo anterior, encontrei que concreto é um adjetivo que significa algo que existe materialmente, que é palpável, que é perceptível aos sentidos, que tem corpo, que é determinado ou particular. Por exemplo, um livro é um objeto concreto. Uma alegre contingência que vem bem a calhar, pois descreve bem esse livro. Não tive o prazer de acompanhar o seminário clínico da EBP Rio nos anos de 2021 e 2022, mas poder contar com esse material clínico concreto, que se apresenta com um corpo bem definido através da cuidadosa escolha dos temas e referências atuais, assim como também é perceptível a generosa escrita que está ligada tão verdadeiramente à prática, que se apresenta no decorrer das páginas e impulsiona a leitura durante todo o livro, fazendo a leitura uma experiência particular e bem agradável. Escrever tem se mostrado para mim um desafio. Me deparo com a grande dificuldade na operação de traduzir o que se pensa para o que se quer escrever. Uma cratera se abre e a graça, se assim posso dizer, passa a ser construir, palavra por palavra, uma ponte para trocar o saber e transmitir algo do percurso individual do trabalho inscrito. Por esse motivo, eu gostaria de parabenizar todos os 33 colegas que, além das coordenadoras, se colocaram a trabalho de escrita e compuseram esse livro sobre o psicanalista e sua prática. Márcia e Maria Silvia escrevem na introdução do livro que se orientam para o trabalho no seminário clínico a partir da prática analítica e o amor na sua vertente transferencial. Se perguntam nesse processo o que haveria de novo no amor de transferência na clínica hoje e o que poderíamos aprender através da clínica clássica da psicanálise. Para isso, recorrem aos casos em uma pesquisa que encontra um ponto entre a clínica e a teoria, interrogando o que eles têm a nos ensinar sobre o lugar e o fazer do analista. Missão que os participantes dos cartéis fulgurantes realizaram de forma encantadora. Felipe Viana nos lembra sobre a produção do trabalho de escola se dá a partir de algo particular que nos provoca. Isabel Borges nos transmite que o conceito de letra remete ao vazio
e não ao significante, assim podendo tocar o real e operar com a língua. Aprendi com Ana Teresa Grossman que muitas vezes, diante dos momentos de irrupção das formações do consciente na condução do tratamento, atravessada a angústia, o desejo do analista, diferente de sua resistência, possibilita o reviramento e de impasse ele se torna motor do trabalho analítico. Quando Dina Cleve nos escreve sobre o lugar do analista e o silêncio na transferência, citando Miller, ela nos faz compreender que o silêncio está na encruzilhada entre o analista e a pulsão. Ângela Negreiros realiza uma elaborada análise, tanto histórica quanto clínica, demonstrando que o psíquico é um fato de linguagem. Ela nos guia por meio da construção sobre a querela do falo, abordando a diferença entre o falo imaginário e o simbólico. Ela posiciona essa discussão de uma maneira bastante instigante, bem fundamentada no ensino de Lacan, que trata o falo como significante. Em paralelo, Ana Marta Maia, que também nos traz referências sobre a querela do falo, escreve sobre a questão da feminilidade da mascarada, com base na apresentação do caso de neurose obsessiva, que, trazida por Helena Lerner, com sua escrita e apontamento, proporciona ao leitor uma abertura da compreensão. O cartel sobre o xadrez analítico coloca em xeque a importância do analista se situar na transferência para a direção do tratamento, assim como ser fiel à sua orientação e ética diante das interpretações para o desenvolvimento do trabalho. Pontuando a passagem da dimensão imaginária à dimensão simbólica da fantasia, como nos escreve Teresa de Felice e Sarita Gelbert. O texto de Henry Kaufmann sobre a apresentação de pacientes e ensino não teria outro adjetivo senão um acontecimento, por ser um acontecimento, é muito ensinante. O capítulo sobre a prática clínica com crianças merecia ser um livro à parte. Vale a pena a leitura de forma atenciosa na construção que as cartelizantes fazem sobre o conceito de borda e neoborda e na diferença trazida por Maria do Rosário sobre a saída do autismo e a defesa autista, que é uma discussão que me parece bem atual diante do aumento dos diagnósticos infantis e adultos na atualidade. Francisca Menta se pergunta: o que seria a psicanálise se não uma experiência de cura pela palavra, pela linguagem? Lacan situa que o lugar do inconsciente é o lugar da linguagem, a qual nos divide como sujeitos no sentido simbólico, pois não consegue abarcar tudo o que precisa ser representado. Sempre há algo a mais por ser dito sobre a relação entre o sujeito e seu sintoma, que mantém um sentido de verdade e requer interpretação. Contudo, essa interpretação não deve se pautar apenas na busca pelo sentido, mas na leitura que foge a ele. Há muito mais para explorar sobre o livro de diferentes pontos, mas com essa dica de que sempre há algo a ser dito, espero ter ao menos contribuído para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler se sintam instigados a vivenciar a experiência de maneira pessoal e única, assim podendo manter as discussões sobre os casos e os temas da clínica sempre vibrante e em movimento. Obrigada. Bom, gente, é impressionante, né? Quando a gente escuta alguém que lê o livro, inclusive os autores aqui que foram citados, né? Não foram todos, né? Porque ela recebeu uma dica de que não podia ser muito longa a fala, então não pode nomear a todos, mas eu acho que ela extraiu aquilo que realmente mexeu com ela, né? Alguma questão. Muito obrigada, Ana Luísa. Bom, então eu vou encerrar hoje, mas encerrando, convidando os autores a dizer coisas. Então, bom, os agradecimentos à diretoria, a Ondina, a Maria Inês, por essa noite, né? E eu costumo dizer, no meu seminário, habemos caso. Habemos caso quando temos um caso que realmente é um caso que vale a pena.
né, que toca em questões importantes, que diz do fazer analítico. Hoje eu digo, habemos um novo livro. Habemos é em latim, né? Então, habemos um novo livro e desejo que ele tenha pernas longas, em vários sentidos, para chegar a todos aqueles que se interessam pela prática da psicanálise. O livro foi gestado aqui, nessa casa, né? Isto me dá muito orgulho, né? Que tanto Márcia como eu me lembro quando nós fomos convidadas por Ruth para fazer esse seminário, depois de umas conversas, eu disse a ela, você sabe que eu tenho a ideia de que esse seminário pode se transformar num livro? E ela me disse, você sabe que eu pensei a mesma coisa? E então, realmente, se transformou num livro. Isto é uma coisa muito interessante, né? Então, houve vários tempos, como a Márcia relatou, o tempo do seminário clínico, o segundo tempo, as colheitas das sementes que ficaram em papéis, em rascunhos de cada autor, né? E aí eles começaram a construção dos textos. E, por último, a edição e a composição do livro. 4 tempos, então. Então, entre idas e voltas, entre cortes e costuras, entre zigue-zagues, nas curvas suaves e outras nem tanto, todas realizadas nesse campo linguageiro, para dizer da melhor maneira possível o que há de real em jogo em cada caso. É isto que eu acho que dá para encontrar em cada capítulo. São 10 capítulos, né? Então, os casos extraídos do seminário de Lacan me parecem algo inédito, a forma, o tratamento que surgiram. Eu não vi em nenhum outro livro assim até agora, né? Então, é algo nosso, algo dessa casa, algo desse fazer a psicanálise, de fazer a escola juntos, né? E então, são os primeiros 4 casos, depois tem esses temas, né, que a Márcia disse, 3 temas importantes, autismo, apresentação de pacientes e supervisão, e os 3 casos que foram, que são casos contemporâneos, oferecidos por colegas, gentilmente, para serem trabalhados. Como podemos ler este livro? Podemos lê-lo de várias maneiras. Podemos fazer uma leitura lineal, começar pela introdução até chegar à sua conclusão. E podemos pegar um caso, outro caso. Um caso que nos interessa, um caso que se liga com aquilo que a gente está pensando. Então, esta é a riqueza deste livro também. São casos muito distintos, né? E conceitos também alinhavados de outra maneira. São diferentes, os 4 casos de Lacan não estão todos na mesma sequência, são diferentes seminários, onde Lacan ia trabalhando um tema, ou um conceito, ou outro, né? Então, realmente, é bastante rico. Esse ano e pouco, quase 2 anos que nós trabalhamos juntas, né, recebendo o que os autores nos enviavam, era quase todo sábado que a gente se reunia, íamos um trabalho e mandávamos para o autor. Realmente um trabalho de muita intimidade. Depois de acabar o livro, eu digo, Márcia, cadê você? Cadê você? Porque eu sinto uma falta enorme. Ela está super ocupada porque ela ocupa 1000 lugares na escola, então ela nem sente falta de mim, mas eu sinto a falta. Eu sinto. Bom, então, por fim, digo e repito algo que eu coloquei no final na contracapa. Mas antes de ler isso, eu queria agradecer a Romildo Durrego Barros, que aceitou prefaciar nosso livro. Eu imagino que ele não deve ter lido nem um pouquinho só, quase nada, mas eu acho que de repente agora com isso aqui, de repente, quem sabe, algum dos capítulos lhe interessa. Bom, então digo e repito, este livro oferece, através das letras de cada autor, com seu estilo próprio, a oportunidade de entrar em contato com o sal da descoberta freudiana, isto é importante, com o sal da descoberta freudiana, que está presente aonde? Em seu recurso ao literal. Então, esse recurso se transforma em uma recomendação freudiana, reafirmada por Lacan, e consiste em tomar a palavra ao pé da letra, podendo assim localizar uma das causas da permanência da psicanálise através dos tempos. Então, convido a abrir o livro e depois digam o que fez questão para vocês. Vou ler aqui todos os autores, um por um,
com nosso agradecimento, inclusive com os autores de outros estados. Tem a Luíse, tem o Pablo, tem a Maria de Lourdes, né, que nos acompanham. Viviana hoje não pode estar e Henry estava numa reunião do Colégio do Filho, então falou que ia tentar escapar, mas eu acho que ele não conseguiu escapar. Enfim. Bom, os autores. Ana Beatriz Freire, que não pode estar hoje, está viajando. Ana Marta Wilson Maia, Ana Teresa de Faria Groisman, Ângela Cavalcanti Bernardes, Ângela Foli Negreiros, Viviana de Gama Poggi, Clarice Boechat, Dina Cleve, Helena Lerner, Felipe Viana Pinheiro, Francisca Menta, Eloísa Caldas, Henry Kaufmanner, Isabel Cristina Borgia Borges, Luiz Lulier, Lourenço Astua de Moraes, Márcia Succhi, Maria Antunes Tavares, Maria Correa de Oliveira, Maria da Glória Rocha Maron, Maria de Lourdes Matos, Maria do Rosário Colhedo Rego Barros, Maria Inês Lamy, Maria Isabel do Araújo Lins, Maria Silvia Garcia Fernandes Hanna, Pablo Sauce, Paula Borsoi, Raquel Amin, Ruth Helena Pinto Cohen, Sandra Viola, Sarita Gelbert, Teresa de Felice, Vânia Gomes de Brito, Verbena Dias e Vinícius da Riva. Bom, então é isso. Vamos ver então se a gente faz circular um pouquinho a palavra. Quem sabe os autores se animam dizendo alguma coisa. Os autores que estão fora do Rio, não sei se a Luíse ou o Pablo, Maria de Lourdes, querem conversar um pouquinho. Eu acho assim uma experiência interessante. Eles estão em outros estados. A gente fez esse cruzamento no segundo ano, né? Foi muito, muito legal a gente conversar com eles e produzir o que a gente produziu. Querem dizer algo? Acho que a Luísa quer, né? Abre seu microfone. Você está lendo meus pensamentos aí, Maria Silvia. Não, eu queria pensar algo que você disse, algo da sua fala, que é fazer a escola juntos, né? Porque eu queria dizer assim da importância que foi e do prazer, né? Do prazeroso que foi trabalhar com vocês, receber o convite, trabalhar com vocês e depois ver o livro, né? Que é esse outro momento assim. Eu adoro livros, então acho que nós temos isso em comum, porque eu acho que o livro tem algo de muito especial, muito particular, e penso que vai sobreviver. Vamos dizer, a muitas coisas que não vale a pena nomear nesse momento festivo, né? E eu queria dizer, então, da importância que foi essa experiência de escola, mais essa experiência, de como a maneira como vocês organizaram o trabalho me surpreendeu muito agradavelmente, e dizia outro dia para meus colegas da Seção Sul, temos que copiar, porque eu achei muito interessante isso, né? Esse jeito de trabalhar. Então, só tenho a agradecer e a dizer isso, né? E mais, acho que tem um outro aspecto aí, especificamente em relação ao tema que vocês me colocaram, né? ao texto do Sérgio Cotter, né? Sobre a autonomia da supervisão, que eu não tinha lido, né? Que eu li a partir desse convite e que produziu um efeito muito importante sobre mim, assim, um efeito importante para a minha formação, de poder organizar algumas coisas que estavam um pouco confusas em relação a essa prática. E então é isso, gente. Eu sinto muita gratidão assim por esse convite, uma alegria muito grande e comemoro então esse dia de novo lançamento. Parabéns e obrigada a todos que contribuíram para isso. Obrigada, Luíse. Não sei se alguém aqui da plateia quer falar alguma coisa. Tá bem, Pablo também vai falar. Vamos ir alternando um pouco a plateia e os que estão de fora também, ok? Boa noite.
Quando a Maria Silvia estava falando, ela falou várias vezes a palavra casa, aqui nesta casa. E aí eu me lembrei, outro dia eu lembrei isso para a Maria Silvia, que eu conheci Maria Silvia coordenando uma mesa, ela e a Isabel Lins, apresentando trabalhos, Maria Silvia se aproximando da escola. Agora você fala aqui como a casa, né? A casa. E fiquei pensando que nós não somos uma família, mas nós somos uma casa onde nós fazemos um tratamento do real, né? Muito nosso da escola, e temos nossos amores, nossas implicâncias, nossas paranoias, mas esse momento de dar a palavra e dar lugar ao que nós escrevemos, esse é um momento que é muito bom, sabe? Então, obrigada para vocês que tiveram esse trabalho todo, né? De recolher o que nós fazemos, porque, por exemplo, vários trabalhos são trabalhos dos núcleos, enfim. A gente vai produzindo uma série de questões aqui dentro da escola e que, vamos dizer, esse aval, né, é muito importante. Tá? Então, esse pertencimento à casa. Tá? Rápido. Tá. Então, deixa eu ver. Não, ele falava. Isabel, abre o microfone. Tá ligado já. Fala no microfone, por favor, senão ele não vai ouvir. Pablo, você pode falar. Sim. Obrigado. Tá ouvindo? Sim, abriu. Boa noite. Bom, só me vem uma palavra, agradecimento. A partir de, inicialmente, a surpresa pelo fato do convite, começando por aí, pelo efeito de surpresa, sobretudo porque foi minha primeira experiência de apresentar um caso, e acho que o livro, como a colega falou, o livro testemunha do que foi a experiência, sobretudo a experiência de cartel. Eu me aproximei com um caso mal construído, fragmentado, e a experiência de cartel fez desabrochar o caso. Uma flor que estava ainda fechada, 3 encontros só foram suficientes para abrir e me ensinar e me trazer coisas que nem tinha imaginado, que me ajudaram a construir o caso. Então, eu acho que o interessante da experiência e da troca foi esse efeito de ajudar a construir um caso que estava nem com o alicerce. Então, bom, era só me resta o agradecimento. As colegas. Eu também, eu estou muito grata. Esse trabalho não foi um trabalho fácil para mim, estava um momento difícil, da pandemia, particularmente difícil, e eu contei muito com vocês. Eu acho que, então, toda a minha gratidão ao apoio. Eu não quis escrever o trabalho, vocês ficaram em cima, ok. E também foi difícil, quer dizer, no meio desse turbilhão, essa coisa de trabalhar com tempos diferentes, né? O tempo do caso, o tempo que o Lacan escreveu e o tempo de agora. Isso, para mim, foi, ao mesmo tempo, difícil, mas foi muito interessante percorrer esses tempos. Então, obrigada. Então, Maria de Lourdes, São Paulo. Vai lá, abre esse microfone. Olá, boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer
a oportunidade assim muito gostosa, muito agradável do convite e a possibilidade desse trabalho. E eu acrescento esse fazer a escola juntos com leveza. E eu acho que esse trabalho todo, quer dizer, o cartel, eu achei, para mim, foi inovador o modo dessa transmissão, né, de poder construir a clínica, né, poder discutir, transmitir e agora, melhor ainda, ter o livro, que assim, eu estou aprendendo com o livro também. Então, para mim, é uma experiência assim inédita. Eu parabenizo vocês, acho que foi muito gostoso poder participar desse trabalho e continuar participando. E como disse a Luíse, também eu estou querendo copiar um pouco dessa experiência aqui para a Seção São Paulo. Eu tenho comentado com colegas e talvez eu já disse assim, não precisa ser igualzinho, que nunca vai ser, mas podemos aproveitar essa experiência, né? Então, e eu acho que o livro, assim, além dessa capa lindíssima, ele traz ele traz a psicanálise assim um percurso longo, né? Os casos de Lacan, a clínica atual, apresentação de pacientes, supervisão, quer dizer, ele traz temas muito caros assim para nós, para a clínica, né? Então assim é muito gostoso poder participar desse trabalho e estar vendo os frutos dele. E com certeza esse livro nos serve e vai continuar, ele é muito vivo. Então, é isso. Obrigada, obrigada, Maria de Lourdes. Muito obrigada. Bom, quem mais aqui dos autores? Muito bem, Sandra. Eu vou falar uma coisa que eu pensei agora, porque esse livro, quer dizer, o trabalho que a gente fez e o resultado, me parece que ele tem os órgãos de base da escola, menos o passe, mas o tripé, né? Tem a episteme, inclusive a episteme, por exemplo, a episteme do tempo de Ella Sharp, que deu um trabalhão para a gente, né? Ver como ela interpretava, né? Uma interpretação de sentido, e aí vem o trabalho de Lacan, e aí vem o nosso trabalho, enfim. Tem também o fato da gente ser interpretado pelo que a gente está fazendo, né? Eu muitas vezes me perguntei, por que será que me chamaram? Né? Assim, enfim, me interpretou. E, então, a supervisão, porque, de certa maneira, eu acho que quando a gente se depara ali com o trabalho do Lacan em cima do trabalho do autor, eu penso que tem também alguma coisa de supervisão de um caso clínico. E, para mim, foi também isso que a Sarita falou, esse tempo da psicanálise, do movimento psicanalítico, é uma coisa importante e bastante intrigante, porque eu cheguei, assim, um pouco a me assustar com as interpretações, né, que Ella Sharp fazia do seu paciente, que tem uma orientação bastante diversa do que a gente tem hoje. Agradeço muito, estou contente. A capa do livro também é muito bonita. Obrigada. Eu estava pensando aqui no que a Ângela estava falando, enfim, que se falou, né, assim, sobre a casa, o trabalho de escola, né? Então, assim, eu estou tocada especialmente assim com os tempos diferentes de mesmas questões que, assim, o que foi trabalhado no momento do cartel, assim, o meu trabalho está mais ligado assim a pergunta sobre a transferência dentro do trabalho do Leclerc, né? Porque assim,
ele transmite a prática da letra, a questão, né, o pôr de ali e tal. Mas eu falei assim, tá, mas aonde é que ele mostra que uma intervenção dele teve efeito de interpretação? Aonde que ele esclarece para a gente que lugar que ele estava ocupando para o paciente? E fui procurar em outros capítulos de outros lugares. E aí, nesse momento, assim, quando a gente está estudando o Ser 1 e lê o Miller fazendo uma menção tipo, né, dos seres e dizer, tá, círculos quadrados, um unicórnio, Serge Leclerc. E quando eu fui rever meu texto agora, pensando, né, no lançamento, eu vi que eu chamei de transferência e transmissão. E aí, logo depois do seminário, né, do Ramildo, pensei, gente, transferência e transmissão, assim, e de outro jeito, pensado de outra maneira, e lendo agora, né, assim, ler agora também os trabalhos colocados no livro, juntos e tal. Então, assim, esses vários momentos, várias maneiras de poder tocar em diferentes questões, assim, enfim, acho que, né, fazer escola, né. Bom, aproveitando que está aqui na minha mão, né? Bom, eu acho que muita coisa já foi dita e muito importante. Agora, primeiro, o trabalho de escola, de fato, isso tem uma marca importante nesse livro, né? E a surpresa, porque o convite, quando veio, nunca supus que poderia, né, resultar no livro, né? O convite, por si só, já foi uma boa oportunidade de trabalho, né? Trabalhar sobre um tema, no meu caso, né? Revisitar um tema muito pouco divulgado e trabalhado no Rio, que é sobre a apresentação de pacientes, né? O Henry Kaufmanner, ele teve essa experiência de conduzir apresentações de pacientes em Minas, mas aqui no Rio, né, para quem algumas colegas estão aqui sabem que tem uma carga forte, foi uma carga muito forte de resistência por conta da reforma psiquiátrica, né, que tinha como referência de apresentação de pacientes as clássicas apresentações psiquiátricas, né, que era ouvir o paciente para ser exposto, não ser ouvido, né, servia só de exposição para confirmar a teoria ou aquilo que o entrevistador já sabia, né, e queria dar aula. E completamente diferente daquilo que propôs Lacan. Eu tive a oportunidade de assistir participar dessas experiências no Rio, né, algumas apresentações de paciente no Pinel, depois um tempo curto também no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e com presença assim, do Coté, do François Leguil, né, Stavia, foram momentos e outros, né, convidados, momentos assim inesquecíveis. Então, ter a oportunidade, né, porque foi tudo novo, cada momento desse, o trabalho do cartel, por si só, foi muito rico, foi muito vibrante, né? Porque foi muito animado e muito ensinante, porque você revê, né? Era um texto muito antigo, que estava publicado na opção lacaniana, né? E a gente pôde extrair algo ali e aprender, rever, né? Um dispositivo muito importante na transmissão do Lacan, mas muito pouco, não é, circulado e divulgado e até elaborado, né? Então, eu acho que é só agradecer e também enfatizar essa importância do trabalho, né? De um trabalho coletivo, de um trabalho de escola, né? E que foi tão generoso e pôde ter esse resultado tão surpreendente, né? E com essa marca, né, da prática clínica, né, que isso encanta muito, fascina, né, tem um apelo forte. Bom, gente, eu tive muita sorte, porque eu fui chamada para discutir um caso clínico atual da Maria Sílvia. Então, em plena pandemia, a gente poder discutir um caso. E o cartel tinha uma pessoa de fora, que é a Maria de Lourdes, tinha um representante dos jovens, que era o Lourenço, e a Márcia, né? Então, foi muito bom. E
Teve de tudo um pouco. Teve um jovem, um de fora, e uma representante da Seção Rio. E aí, você fez uma gracinha, é isso? Mas, de qualquer maneira, mas foi realmente uma sorte, porque era um caso interessantíssimo e de entrada e análise. Só posso dizer o seguinte, leiam, que é bom, e muito ensinante. Eu aprendi muito, acho que as pessoas vão aprender muito. Então, leiam esse caso e leiam o livro, vão escolhendo, como disse a Maria Silvia, vai lendo, começa daqui, vai para lá, pula para o outro, isso é bom. Lê um sobre um caso, daqui a pouco lê um comentário sobre o outro. Essa possibilidade é muito boa, tá? Então, leiam um livro. Bom, eu queria, na verdade, parabenizar a Márcia e Maria Silvia, que realmente tem cada uma um desejo decidido impressionante, tanto na condução do seminário, quanto para botar na rua esse livro por conta delas e risco. Realmente, de parabéns vocês estão. E em relação a esse desejo de vocês, esse desejo decidido, quando a Maria Silvia me contactou para participar do cartel sobre o sonho do unicórnio, do Sérgio Leclerc, eu falei, Maria Silvia, esse texto, é tão maçante. E eu resisti um pouco a essa... E, no entanto, o cartel foi tão bem conduzido, como eu repito, né? Um desejo tão decidido da Maria Silvia, da Márcia e das colegas Dina e Isabel, que acabei aprendendo muito, venci minhas resistências àquele mundo de associações do paciente Felipe, e aprendi muito, e ficou muito gostoso no final. Eu acho que foi um trabalho muito, muito legal. Obrigada. Oi. Posso? Não, queria agradecer, dizer que foi muito emocionante participar do Cartel Relâmpago, que Ângela, que reclamou bastante, mas participou tanto e me ajudou muito na escrita, não foi? Foi muito gostoso participar, e muito surpreendente que o livro, né, ter o texto no livro, e a maneira que o livro foi construído, a maneira que os casos foram dispostos. Aprendi muito, fico muito grata, muito obrigada e parabéns. Vocês são incríveis. Obrigada. Oi, queridas Maria Silvia e Márcia. Foi um prazer, né, ter participado do cartel junto com o Pablo e Heloísa. Foi realmente um momento de construção do caso clínico, né, que o Pablo trouxe generosamente. E, a partir do texto, ler um sintoma, né, a gente poder aprofundar num texto que era de orientação do cartel, né, e a gente poder, então, com o Pablo, construir, né, o caso que ele estava trazendo para a gente. Então, foi muito leve, foi muito generoso, e fiquei muito feliz quando vi, né, que ia virar um livro, e virou, então, essa coisa linda, que eu acho que vai ser uma referência aí para muita gente, né, nossa prática, falando aí da intimidade dos nossos consultórios, né, com rigor, com clínica, com ética, né, do desejo aí do analista. Então, agradecer essa oportunidade. Obrigada. Agradecer também, Maria Silvia e Márcia, o convite ao trabalho, né, que no nosso caso foi em torno do tema da supervisão, né, e que foi muito importante naquele momento, e que, no meu caso, permitiu dizer alguma coisa sobre uma experiência que eu estava aqui pensando já de 20 anos, né, de supervisionar estágios, né, no curso de psicologia, né, então foi importante poder dizer alguma coisa sobre isso a partir do trabalho que a gente fez junto. Parabéns pelo livro. Passa para a mesa? Tá bom, vamos beber. Vamos brindar lá no terceiro andar.